Então, vamos iniciar. Eu gostaria muito de agradecer a presença do Arnaldo Santos, né, que é jornalista, já é amigo nosso, tá? Nós já participamos muito de entrevistas com ele nos entrevistando em alguns debates, tá? E tem sido uma pessoa que tem um diálogo muito bom com os pesquisadores do LEVE, tá? O Arnaldo, ele é jornalista, sociólogo e tem doutorado em ciência política e faz parte do Laboratório de Estudo da Pobreza, né, Arnaldo, do CAIM, tá? Então, muito obrigado por ter aceito o convite, Arnaldo. Então, pronto, a palavra está à sua disposição. Muito obrigado e sucesso. Bom, professor César, inicialmente eu desejo agradecer e dizer da honra, do prazer de poder participar, primeiro, de uma discussão com o nível de debatedores como esse que está aqui. Em seu nome, eu desejo cumprimentar a todos que estão nesse instante participando conosco das discussões e também para aqueles que estão nos acompanhando aqui. O tema proposto, eu dizia antes de a gente começar, é um tema extremamente contemporâneo, porque ele está no dia a dia, ele nos acompanha aí. Violência e mídia. Agora, no período da pandemia, esse problema ele se exacerba um tanto quanto por todas as circunstâncias que envolve. Eu vou aqui até esquecer um pouco o meu lado acadêmico para falar como jornalista que sou, diante de uma crítica, de uma restrição que eu faço à forma como a mídia trata a questão da violência. Arnaldo, desculpa, daria para melhorar um pouco, Arnaldo, a questão do seu microfone? Eu não sei se é só o problema no meu aqui, ou falar mais próximo, ou falar um pouco mais alto. Eu estava falando ainda há pouco e estava tudo bem. Melhorou um pouco? Eu mexi aqui, botei mais perto aqui da... Melhorou bastante, viu? Ah, tá bom. Então, melhorou. Ótimo. Bom, então eu dizia, eu vou até me ater aqui, muito mais uma reflexão, enquanto um integrante, quer dizer, dessa mídia, e que, do meu ponto de vista, comete um erro muito grave quando trata da violência. E o primeiro erro que a gente anota muito claramente vem da manipulação, primeiro, do grande espaço que se tem hoje, sobretudo nas redes de televisão, mas não só nas redes, nas páginas dos jornais, hoje menos em voga, nas emissoras de rádio, através dos programas policiais. Programas esses que, a pretexto de combater a violência, efetivamente, até onde eu alcanço, faz estimular e corroborar com essa violência. Primeiro porque utiliza-se do que Perseu Abramo chamou de padrão de manipulação. E essa manipulação, em relação à questão da violência, especificamente, se dá de várias formas. Se dá na omissão da informação propriamente dita do fato que se diz estar a reportar, se dá quando promove, seja o policial violento, e aí é bom que se diga, ou seja, o próprio criminoso, a condição de heróis, e, por outro lado, quando usa desse sensacionalismo, dando destaque imerecido, eu diria assim, em muitos dos casos. Então, esse, para mim, é o primeiro aspecto de uma violência muito grande nesse momento. Quando olhamos agora para as redes sociais, com tudo que ela tem, quer dizer, de importante, de bom, de útil e também de ruim, né? E eu já nem vou falar nas famosas fake news, você encontra, mutatis mutandis, um comportamento similar ao da chamada mídia convencional. Bom, aqui nós temos o primeiro problema. A abordagem que a mídia, para fazer essa vinculação entre violência e mídia, se essa abordagem for do ponto de vista da valorização da igualdade, da proteção dos direitos do ser humano,
das suas liberdades, enfim, com tudo que a gente conhece, certamente essa mídia cumpriria o papel pedagógico de que se espera e de que ela deve para com a sociedade, sobretudo em relação ao problema da violência. Mas faz exatamente o contrário. Não por acaso, as grandes redes de televisão, as redes nacionais, têm hoje 3, 4 programas por dia, emenda um com o outro, sempre tratando da violência, a pretexto de dar voz aos, digamos, excluídos, efetivamente comete ainda mais violência contra esses, da forma como aborda, da forma como os apresentadores, como os repórteres tratam essas pessoas. A primeira coisa que a gente observa muito claramente, já em qualquer abordagem que se faça, e aqui eu não vou fazer análise de discurso nenhum, repito, vou me ater como o que eu observo como jornalista, é que a forma como se expõe, sejam os criminosos, sejam as vítimas daqueles criminosos ou dos próprios policiais, é completamente fora de propósito naquilo que se está a tentar fazer parecer, que é combater a violência. Bom, nesse aspecto aí você tem também um outro problema que a gente pode associar. É a receptividade que esse tipo de jornalismo, por incrível que pareça, tem hoje das pessoas. E aí não é só das pessoas pobres, não. Muito pelo contrário. Há um sentimento mórbido que tem dentro de todos os seres humanos e que ultimamente tem se revelado muito mais, talvez pela natureza, pela intensidade com que os crimes têm acontecido, pela espetacularização de muitos deles, que faz com que estes programas tenham uma audiência, quer dizer, exponencial. Essa audiência, obviamente, ela é buscada de todas as formas, não importa os meios, porque por trás estão os interesses comerciais, e aqui não vai nenhuma crítica em relação aos interesses comerciais das empresas, porque são empresas comerciais e, como tal, precisam efetivamente desse faturamento. E para obter esse faturamento, precisa ter esses pontos a mais na audiência, para que a chamada mídia técnica, ao fazer as programações, possam, portanto, optar por uma emissora A em detrimento da emissora B. Aí a gente pode trazer também uma outra reflexão. Será mesmo que para se obter essa audiência, essa receptividade, essa aceitação desses programas, precisa-se ter essa abordagem que se faz hoje, que, ao contrário de combater a violência, de inibir a violência, criando uma cultura de paz, faz exatamente o contrário? Quero crer que essa pergunta é autoexplicativa. Claro que não. Se tivéssemos por trás, digamos, na direção dessas emissoras e desses programas, uma outra linha editorial que preservasse o que eu disse, isso, que levasse em conta o que é uma cultura de paz, o que é a igualdade, o que é a valorização da pessoa, antes de tudo, sejam elas, repito, os trabalhadores do combate à violência, no caso os policiais, sejam as vítimas, especialmente estas, as vítimas, sejam os próprios criminosos, que a priori, quando pegos por uma reportagem como essa, veja bem, os jornalistas não só o acusam, como o condenam, os escracham publicamente, como se ele tivesse, enquanto repórter, enquanto jornalista, o direito de fazê-lo. Então, uma mídia que procede dessa forma, me parece que fica um tanto desautorizada, inclusive, a combater as fake news que hoje se ocupam tanto de se mostrar como a mídia confiável, digamos assim.
Evidente que, ao fazer essa observação, não estou dizendo que não se deva combater as fake news, longe disso. Estou apenas reafirmando que há aí uma contradição muito grande que não dá a devida credibilidade quando se age dessa forma. Bom, do ponto de vista dos jornalistas, dos repórteres, sejam os apresentadores, sejam os repórteres, o que a gente verifica também aí nesse aspecto é a autopromoção, junto a esses próprios que eles cometem essa violência. Não por acaso nós temos aí nos planos, seja municipal, estadual e federal, as já conhecidas bancadas da bala, que são extraídas, que são oriundas exatamente desse tipo de jornalismo que se está fazendo hoje no Brasil. Quando trazemos violência e mídia em tempos de pandemia, que é exatamente o contexto da temática que nós estamos abordando, aí você junta dois aspectos não menos violentos. Um, que é o da violência física em si, que aumentou exponencialmente, seja contra as mulheres, seja contra as crianças, por tudo que o isolamento social, em nome da sublime intenção de preservação da vida, pela atenuação do contágio do coronavírus, com tudo que isto acarreta, essa violência, obviamente, que ela acabou por explodir em todo o Brasil, obviamente. O estado do Ceará, inclusive, é um bom exemplo, no sentido de que aumentou significativamente os seus índices de violência, não obstante todo o trabalho que tem sido feito pelo aparelho, pela estrutura de segurança pública do Estado, toda a atenção dada pelo governador, que não se pode negar, toda a qualificação que se tem buscado, toda a tecnologia que se tem empregado, mas o Ceará é um exemplo disso que a gente acabou de falar. Aí associa, nesse instante, a um tratamento, a uma angulação, quer dizer, jornalística, um tanto quanto perversa em relação ao próprio coronavírus, que também virou, quer dizer, matéria de sensacionalismo, quando se vai dar ênfase aos altos índices, seja de contaminação, seja de morte das pessoas, seja da precária infraestrutura de saúde para o atendimento das pessoas, aí você tem uma outra violência que se soma a essas outras a que eu já me referi. Portanto, eu vejo com absolutamente, de forma negativa, essa angulação, essa forma como a mídia tem tratado a questão da violência, porque não o faz da forma pedagógica, como este seria o compromisso, como este é o dever. E quando eu falo que a mídia, me refiro à mídia como um todo, como empresa, como indústria da comunicação. Os próprios profissionais reproduzem, quer dizer, essa postura, essa filosofia que vem das próprias empresas para as quais eles trabalham e geram toda essa distorção que, repito, ao contrário de combater a violência como deviam, faz estimular essa violência por todas essas formas que eu aqui mencionei. Essa é uma primeira contextualização daquilo que a gente enxerga nesse momento, para que, no decorrer das discussões, se a gente tiver oportunidade de voltar a pontuar, obviamente, aí as participações das demais participantes. Isso. Muito bem, Arnaldo. Obrigado. Bravo. Obrigado. Fez um apanhado incrível. Muito bem. Obrigada, amigo. Muito obrigado, Arnaldo. Eu acho que vários pontos assim muito interessantes, né, que você abordou, essa discussão sobre essa busca de audiência com interesses comerciais, né, que termina comandando muito, né, esses programas, como nós dizemos no sentido assim bem pejorativo, né, esses programas policialescos, né, é muito interessante realmente esse cenário que eles começam a ocupar, né, que nos preocupava. Algumas pessoas do LEVE, inclusive, fizeram
algumas pesquisas mais quase que exploratórias ou explorativas com relação a compreender um pouco por que essas pessoas aceitam, né, participar desses programas. Eu não me esqueço de uma das pessoas que tinha acabado de participar desses programas policialesco, e eu perguntei, né, e por que ele aceitava. Ele disse: professor, eu estou vivo porque eu apareço nesses programas, senão eu já tinha me matado. Então, me impressionou muito nessa relação, que é a mesma questão que as respostas que às vezes a gente vê nos jovens, né, indiretamente, essa questão da participação em práticas violentas, e um pouco para serem vistos, né, serem reconhecidos, terem lugar, né? E eu fiquei muito impressionado. E outra que nós fizemos um grupo, um grupo focal com jornalistas, né, que participam desses programas. Foi muito interessante, né, porque eles têm uma experiência muito boa, né, conhecem muito essa realidade desse submundo, né, nosso, né, mas ao mesmo tempo ficou muito claro isso. Eles dizem que os editores, né, os diretores, terminam pautando muito a agenda deles, né, e a agenda é pautada pelo que dá notícia, pelo que dá sucesso, né. Então, esses dois lados, eu acho que é muito interessante nessa sua abordagem, né? Então, obrigado, e vamos passar a palavra agora para a Anabela, coordenadora de comunicação da Rede de Observatório da Segurança, né? Vocês sabem, essa Rede de Observatório tem sido, assim, a nossa grande pauta, né, dessas nossas discussões, né? Eu estou vendo até o Pablo aí, que também já teve a oportunidade de participar, né, dos nossos programas. A Anabela é coordenadora da área de comunicação, tá? E a Anabela é autora dos livros Mídia e Violência, com novas tendências na cobertura de criminalidade e segurança no Brasil, que foi feito conjuntamente com a professora Silvia Ramos, né? E a Blogosfera Policial no Brasil, do tiro ao Twitter, né? Foi publicado pela Unesco. Então, Anabela, muito obrigado por ter aceitado participar do nosso programa, e a palavra é sua. Obrigada, César. Obrigada a todos, ao LEVE e à Universidade, né, pelo convite. E obrigada a todos que estão aqui para nos ouvir, né? Muito, muito bom participar desse encontro. E gostei muito de ouvir os comentários do Arnaldo. Acho que ele aponta várias questões que nós estamos, inclusive, discutindo. No nosso âmbito da rede, nós temos diálogo constante com um grupo de jornalistas que são jornalistas de vários veículos grandes do Brasil, e um dos temas que a gente tem discutido mais frequentemente é justamente esses programas policialescos. O que pode ser feito para transformar esses programas, para conscientizar os titulares desses programas sobre o desserviço que eles promovem, né, quando estimulam a violência, quando estigmatizam os entrevistados, muitas vezes estigmatizam a família do suspeito, né? A pessoa já está lidando com um sofrimento, né, de uma morte ou de uma prisão, e trata com desrespeito o jornal, ou o repórter, ou o âncora, e aprovando, né, enfaticamente operações que resultam em muitas mortes, né, e que, no mínimo, deveriam ser consideradas com desconfiança ou com assim, isenção, né, para poder como papel jornalístico. Então, a gente tem discutido muito isso. Inclusive, uma proposta aí para a gente levar à frente um grupo uma espécie de um observatório. Estou aqui contando em primeira mão aqui sobre esse tema. Então, se isso acontecer, certamente a gente vai estar dialogando com vocês. Agora, eu sempre costumo falar, quando eu falo sobre imprensa, né, é que existem muitos... A imprensa é uma massa... Os jornalistas, né, são uma categoria que é muito desigual. Os veículos são muito desiguais, né? Então, você tem esses programas policialescos que
são, assim, como o Arnaldo escreveu, extremamente violentos, mas, ao mesmo tempo, você tem veículos que estão apostando em criar diversidade nas redações, que têm feito núcleos, especialmente, por exemplo, para promover jornalistas negros na redação, qualificar a cobertura, como está acontecendo agora, por exemplo, no UOL. Foi criado um núcleo só para promover a diversidade. Antes já tinha tido na Folha de São Paulo um programa de diversificação de fontes para trazer fontes divergentes, diferentes, né? Então, acho que isso é uma realidade que eu acho que é importante a gente não olhar como se fosse sempre, como se fosse uniforme, né? Porque existem muitos profissionais que têm um profundo compromisso com os direitos humanos, com a qualidade da informação, e isso a gente verifica no dia a dia. A gente, como rede, né, nós estamos no papel de fonte, né, e a gente observa o trabalho que eles têm feito, e que, inclusive, se ampliou e se intensificou, eu acho, com toda essa discussão sobre racismo que está ocorrendo no Brasil e no mundo após movimentos negros nos Estados Unidos, né? Então, só essa observação. Mas eu queria falar um pouco também que, justamente por termos também a percepção de que havia muito a melhorar, né, no trabalho da imprensa, eu e Silvia começamos a fazer uma pesquisa que começou em muito tempo atrás, em 2004. Nós fizemos nossa primeira pesquisa sobre mídia e violência, que resultou nesse livro, o primeiro livro que eu citei aí. E aí eu queria falar um pouquinho do que a gente achou naquela época, que acho que é útil para a reflexão de hoje, né? Esse livro aqui, ó. Isso, mídia e violência. Esse livro tem lá no SESEC, se alguém quiser, depois manda mensagem para a gente que a gente manda para vocês. E está disponível também para download. Mas, assim, esse livro, na época nós fizemos mais de 90 entrevistas com jornalistas e especialistas, e fizemos um trabalho que era um trabalho a gente procurou fugir da análise de discurso e tentar fazer uma análise com o máximo de objetividade das matérias, procurando elementos que caracterizassem a qualidade do jornalismo, que pudessem ser verificados. Então, por exemplo, número de fontes, qual era o tema principal da matéria, qual era a fonte principal da matéria, né? Quem é a pessoa que fala, se havia fotos, se havia mapas, se havia dados. Então, nós fazíamos um questionário que produzia uma verdadeira análise anatômica da notícia, né? Isso foi em 2007 nós lançamos esse livro, e em 2015 nós com o Pablo também, que já estava trabalhando com a gente, fizemos uma segunda rodada da pesquisa, que a ideia era tentar perceber em 10 anos o que mudou, né, desde aquela primeira análise. E aí eu vou falar um pouco da comparação que a gente fez, só com 5 jornais. Na segunda rodada da pesquisa, a gente incluiu, por exemplo, até o jornal O Povo, mas como ele não tinha entrado na primeira, não vou falar aqui dos resultados. Mas falando muito rapidamente, para não cansar ninguém, a gente analisou as notícias da Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, Agora São Paulo, que é um jornal popular, né, de São Paulo, o Globo e o Dia, né? Esses eram os que permitem a comparação hoje em dia. E o que a gente percebeu, por exemplo, né, nesses 10 anos, coisas que chamaram a atenção. Havia se reduzido enormemente a quantidade de textos a respeito de segurança pública, crime e polícia. No caso do jornal o Globo, por exemplo, o número de notícias publicadas no mesmo período, a gente fez por amostragem, né, mas comparando as amostras dos dois períodos, 2004 e 2015, havia caído 54%. Na Folha tinha diminuído 33%. A maioria dos jornais tinha diminuído aí, entre 28% e 30%. E por quê, né? Quer dizer, assim, havia se reduzido a violência no Brasil? Não havia. O número de homicídios continuava altíssimo, outros tipos de crimes também. Na verdade, quando a gente conversou com os editores e repórteres, a gente percebeu que havia vários fatores para isso.
os jornais estavam encolhendo, havia diminuído o número de páginas, havia uma política de austeridade nas redações que já começava a encolher os jornais. Né? Ai, meu Deus. Agora a cachorra resolveu participar aqui, gente, desculpem. Olha que eu pedi para virem tirar daqui, mas ela voltou. Havia, por exemplo, diminuído também mudanças de projeto editorial. Por exemplo, no Globo, essa mudança também se devia ao fato de que eles tinham deixado de publicar pequenas notícias, notinhas, que antes eram muito comuns, a gente chamava de colunões, né? Eles tinham deixado de fazer isso. E havia mesmo a percepção de que o público não estava mais tão interessado no tema de segurança. Quando a gente entrevistou o editor do Jornal do Dia, ele falou, olha, isso não vem de jornal. Né? O que vem de jornal é o serviço, se a aposentadoria vai atrasar, como é que vai ser a FGTS. Enfim, Celebridade. Exatamente. Então, havia uma percepção de que havia se reduzido o interesse mesmo. Isso eu acho muito interessante, porque a gente realmente viu que, por exemplo... Ai, gente, espera só um instante, por favor, eu vou ter que fazer alguma coisa aqui. Espera aí. Perdão. Perdão, mas não dá para falar com vários cachorros latindo, né? Bom, então a gente percebeu isso, houve uma redução no número de notícias. A outra coisa que a gente percebeu é que o que continuava o mesmo, né? O tema das matérias principal continuava sendo não o crime, como se poderia imaginar, mas a atuação das polícias. Quando nós observávamos qual era o foco central da matéria, 36% das matérias eram sobre o que a polícia estava fazendo, prendendo, apreendendo, trocando tiros, ou encontrando uma carga, eram matérias que tinham como foco a polícia. E o crime em si era 23%, era o segundo assunto. Então, isso é uma coisa que reforça uma percepção que a gente tem, que a polícia é o centro do discurso, né, sobre segurança pública, né? Ela domina. A gente até falava, imagina se os médicos tivessem matérias todos os dias sobre quantas operações eles fizeram, sobre quantas vidas eles salvaram, ou se os professores tivessem matéria. A polícia tem matérias todos os dias falando sobre o que eles estão fazendo. Isso era uma coisa muito positiva para a polícia, embora a polícia sempre reclamasse da imprensa, que a imprensa era extremamente crítica e tal, na verdade eles tinham uma grande propaganda no trabalho jornalístico, né? Isso, embora tivesse um pouco menor, esses números menores do que no ano de 2004, continuavam nesse patamar bem alto. Outra coisa muito impressionante é a dependência da fonte policial, que combina totalmente com esse foco central, né? A gente percebeu, na época, a polícia era a fonte principal de 23% das matérias. Só que quando você juntava com as matérias que não tinham fonte nenhuma, que geralmente eram pequenas notas, as notinhas assim, ocorrências pequenas que saem tão pequenininhas que nem cabe você colocar quem foi que falou, quem foi que deu informação, a gente sabia que a fonte dessas também era a polícia, né? Aí dava uma média de mais de 50% das matérias, né? E isso então, assim, a gente tem um jornalismo que é extremamente dependente da polícia, e isso não mudou até hoje. Outras características assim, que preocupavam, né, que pouquíssimos textos tinham mais de uma fonte, né, que só 15% tinha duas opiniões, né? Então, são dados que mostram que são preceitos básicos de qualidade jornalística que não eram observados na grande maioria dos textos, né? Então, o que isso mostra? Quer dizer, desde então, isso já mudou muito, né? Porque esse levantamento foi feito em 2015, e desde então a gente viu o veículo digital, né? A mídia digital ganhou muito mais espaço, né, em relação à mídia impressa.
características, por exemplo, notinhas, não sei o que, isso faz sentido pensando num jornal impresso, mas quando a gente fala de um veículo online, isso não temos mais essa referência de tamanho, né? As hierarquias se tornam muito diferentes. Mas a gente percebe que as redações continuam muito dependentes dos policiais, agora através de WhatsApp, ficam em contato direto com as polícias, e você vê no dia a dia, sem precisar de pesquisa, como isso é prevalente na maneira que são anunciadas, por exemplo, as operações. Se você, por exemplo, ouve o rádio, você vai ver que a noticiário de rádio é praticamente todo baseado nos releases das corporações policiais, né? Sem falar nos programas policialescos, que é, então, mais ainda, né? A gente viu que essa redução de páginas que a gente tinha observado, na verdade, a gente vê hoje que grande parte do que acontece, né, não é noticiada no campo da segurança pública. A gente vê isso, por exemplo, lá no nosso trabalho lá no Rio de Janeiro, a gente monitora operações policiais, e todo dia, digamos que tenha 10 operações, assim, 2 vão sair, né? E essas 2, ou é porque é numa região que tem visibilidade para a mídia, porque é na Zona Sul, que é nos lugares mais ricos, digamos, né, da cidade, ou é porque teve alguma morte de alguém, ou de uma criança, ou de alguém relevante, ou, enfim, ou porque causou alterou o trânsito, enfim. Tem esses, mas assim, a operação em si, ter uma operação em si não é garantia que vai aparecer na mídia, né? E os veículos a gente vê assim também que tem parece que tem 2 grupos, assim, né? A gente está falando de 2 imprensas. Uma é a imprensa de veículos mais ricos, maiores, que tem um pouco mais de estrutura, apesar de também estarem sofrendo com a redução das verbas publicitárias, né? E que as redações encolheram muito, inclusive agora no tempo da pandemia, jornais como o Globo, como acho que Estadão também, cortaram o salário dos repórteres em 25%, né? Não sei se vocês sabem, e eles estão trabalhando menos horas. Isso quer dizer que eles reduziram a capacidade deles de produzir matéria. Então, quando você conversa com jornalistas, eles só falam isso, não dá para fazer, porque não tem tempo, porque não tem... É uma classe assim, que está muito oprimida, digamos assim, por esse contexto atual. Mas você tem uma elite de jornalistas, que é uma elite, hoje em dia, ao contrário do que antigamente, você tem um jornalismo investigativo de segurança pública bastante atuante, bastante forte. São jornalistas que conseguem usar dados, que conseguem usam a lei de acesso à informação, conseguem entrar nos bancos de dados das secretarias, fazer cruzamentos, procuram os analistas. Existe um diálogo forte da academia que pesquisa esse tema com jornalistas e que tem um compromisso grande com fazer um jornalismo independente da fonte policial e que seja mais voltado para os direitos humanos e que tenha um olhar crítico. E tem uma grande massa de veículos que, como eu disse, reproduz as informações da polícia e se encaixa bastante na descrição que o Arnaldo fez. Então, acho que só para terminar assim, essa primeira fala que já se alongou muito, é só dizer que eu acho que a gente vê uma imprensa muito desigual e que a gente tem que olhar e valorizar, né, os que estão fazendo bem, né, convido todos a gente pensar maneiras de sensibilizar os que estão trabalhando nesses veículos que enfatizam esse jornalismo policialesco e destrutivo. Fico por aqui agora. Bravo, Bela, muito bom. Que panorama. Muito obrigada. Bem, Ana Bela, muito obrigado pela sua
participação, tá? Eu vou juntar, não vou dizer muita coisa ou nada, né, sobre a Anabela, para a gente juntar com a fala da Silvia Ramos, né? E é interessante porque a Silvia já inovou, né, essa questão das palmas, né? É interessante que nós estamos incorporando várias coisas nessas nossas lives, né? A entrada da pessoa na sala, quem saiu da sala, quem vai falar. Então, é muito interessante. Então, agora nós estamos vivendo esse outro momento, Silvia, das palmas da Silvia, tá? A professora Silvia Ramos, né, que é já grande amiga nossa, é cientista social, ela é coordenadora da rede de observatórios de segurança, né, que é um observatório, me parece uma das grandes realizações desses últimos anos, né, que tem vigorado, né, no Brasil. Vocês sabem que essa rede ela comporta, né, 5 estados, São Paulo, Bahia, Pernambuco e Ceará, né. Eu sempre digo que foi uma grande honra quando o Laboratório de Estudos da Violência foi convidado para participar. Então, nós estamos participando com a Ana Letícia e com o Ricardo Moura, né? E é muito interessante, ter sido muito rico. E a Silvia, como coordenadora dessa rede, ela tem assim, um grande mérito. Eu fiquei muito impressionado com a abertura que ocorreu, né, o lançamento que ocorreu no Rio de Janeiro, a Silvia resgatando toda essa juventude, né, para participar dessa rede, né, toda uma discussão de pessoas, inclusive, que moravam nas favelas, essa questão do negro, né, ser chamado para participar, né, dessa rede. Então, para mim, foi um grande ganho, né, quando nós tivemos esse lançamento, né, que foi no estado do Rio de Janeiro, no ano passado, tá? E nós estamos lucrando muito, cada reunião é muito rica, né, em termos de técnica de pesquisa, de obtenção de informação. Então, a rede, além de estar contribuindo muito com a discussão sobre cidadania, direitos humanos, e fazendo essa denúncia, né, sobre, principalmente quando a Anabela destaca essa questão da polícia como notícia, né, realmente ela termina sendo notícia, mas é uma notícia até que a gente deveria um pouco encobrir, né, porque são sempre ligados muito a essas questões das batidas policiais que sempre envolvem violência, envolve discriminação, racismo, né, homofobia. Então, é muito interessante essa prática que o Observatório da Segurança está levando à frente, tá? A Silvia é pesquisadora do Centro de Estudos da Segurança e Cidadania da Universidade Cândido Mendes, tá? E publicou esse livro juntamente com a Anabela. Silvia, muito obrigado por você ter aceitado participar dessa nossa live, e a palavra é toda sua. Muito obrigado. Obrigada, César. Olá a todo mundo. Vi aqui que a Suiane está aí, né? Me lembro bem da nossa viagem à Fortaleza, do lançamento do relatório da Rede de Observatórios em Fortaleza, um deles, né? Estava toda a galera do LEVE, junto com a Ana Letícia e o Ricardo, que não estão aqui agora, mas com quem nós temos estado sempre, né, por via remota. Hoje mesmo tivemos uma reunião com o Ricardo. O LEVE é esse manancial, né? Suiane está aí, a gente fez muita interlocução com ela também, e todo mundo do LEVE. O LEVE é uma referência para nós, já era, e hoje ainda é mais ainda, quando a gente quer pensar muitos temas sobre violência e segurança, não só no Nordeste, não só no Ceará, mas principalmente quando a gente quer entender essa realidade super complexa, né, e super sofisticada do Ceará, que poderia servir como um modelo para a gente produzir análises sobre violência e criminalidade no mundo, porque eu acho que não tem dinâmicas tão complexas para a gente entender, né? Então, é muito bom poder acompanhar isso. Ô, César, sobre tanta coisa de mídia e violência, o que eu pensei em falar, combinei mais ou menos com a Anabela, foi sugestão dela, e eu acho que é um tema que eu queria trazer para todo mundo aqui hoje, nessa conversa,
é pegar um caso, não falar em geral sobre mídia e violência, como a Anabela já falou, mostrando os lados. O Arnaldo falou muito bem desse lado da mídia, que é extremamente deletério, dos programas, como você falou, policialescos, que não tem só aquele programa policialesco, aquele típico da hora do almoço, que é aquele que chega a ser revoltante, né? Você tem todo uma via de mídia e de comunicação, de programas de rádio que puxam para esse lado, né? E você tem toda essa outra mídia, da qual, por exemplo, o jornal O Povo do Ceará é um dos grandes exemplos do Brasil, né? Não só de veículos sérios e que produzem matérias muito boas, de muita qualidade, mas de profissionais, né? Nós tivemos agora, numa das nossas lives, com o jovem jornalista Lucas Barbosa, não sei se você conhece ele, César, Arnaldo, você deve conhecer, né? Um garoto do jornal O Povo. Você precisa ver o show que ele deu, falando da seriedade dele, do acompanhamento desses casos, desse caso recente agora, desse menino que foi morto em casa. Ele não só é um jornalista investigativo, né, um desses exemplos, mas ele fez uma solicitação de lei para, não ele, o povo, né, ele acompanhou solicitação de acesso de dados utilizando a lei de acesso à informação, quer dizer, é um mecanismo que existe no Brasil para secretarias, e eles verificaram que, por exemplo, quando você vai desagregar os homicídios, e principalmente as mortes produzidas pela polícia, falta a informação sobre cor das vítimas em 70% dos casos. Então, isso aí que você pensa, você levanta, você pede um dado, levanta um dado, e isso vira uma matéria jornalística, né? Esse é um dos exemplos onde jornalismo e pesquisa e monitoramento estão em diálogo permanente. Não é só quando nós, dos observatórios, produzimos dados que eles cobrem, eles produzem dados que permitem que a gente entenda a realidade, etc. E a gente pensou, quer dizer, o que está acontecendo com a temática do racismo, né? Nesse momento em que a morte do George Floyd gerou essa onda no mundo inteiro de debate, de diálogo da luta contra o racismo e de reconhecimento, né, do viés da intervenção policial, como a intervenção policial é enviesada e criminaliza, em princípio, negros, né? Quer dizer, pretos e pardos, no caso do Brasil, e a população mais pobre da periferia, e principalmente os jovens, né? Que são vistos como perigosos. Qual é o papel, entendeu, Arnaldo, que a gente está pensando aqui, qual é o papel da mídia sobre isso, né? E como é que nós estamos sobre isso no Brasil? E em 2003, nós lá no SESEC realizamos um seminário chamado Mídia e Racismo. Depois, quando foi em 2006, nós publicamos esse livro, que não é nem nosso, é com a participação aqui de todas essas pessoas aqui, que na época e até hoje são referências na luta contra o racismo no Brasil, incluindo Sueli, Nilza Iraci, Zezé Mota, Ildésia, Carmen Luz, enfim, uma coletânea de pessoas que estava discutindo já, então, desde o início dos anos 2000, mídia e racismo. Quer dizer, como é que nós estamos hoje, 20 anos depois? Nós estamos em 2020, né? Então, nós fomos olhar isso nessa pesquisa agora, um ano de observação sobre 16 indicadores de violência e de criminalidade, e nós escolhemos, o César sabe disso, mas o Arnaldo não sabe, nós escolhemos, viu, Arnaldo, 12.559 registros de fatos e acontecimentos e informações que circularam nas redes sociais e se tornaram e foram publicadas em algum veículo de mídia, seja ela mídia comunitária ou mídia, ou a grande mídia, a mídia chamada profissional, a mídia corporativa, os grandes veículos. 12.559. E até nós que estamos acostumados a
acompanhar isso, nós ficamos surpresos, ficamos perplexos de ver que 7.062 desses registros eram sobre policiamento. Quer dizer, quase 60% do nosso monitoramento, os nossos pesquisadores, os pesquisadores dos observatórios, ficam todo dia acompanhando notícias sobre violência, segurança pública e tal. Quando a gente foi ver, nós tínhamos colecionado 12.559 registros sobre esses assuntos. 7.000 era sobre policiamento. E quando a gente viu, a gente falou, bom, polícia, né? Polícia, ação policial, policiamento, George Floyd, vamos pegar agora, né? Vamos pegar agora a temática racial. Sabe o que aconteceu, Arnaldo? Dessas 7.062 notícias, uma tinha a palavra negro e negra. Uma. Então, assim, é como se fosse outro planeta. Você está em qual planeta? Então, é um mundo onde a temática racial e do racismo está presente o tempo todo, mas não é declarada, não é falada. Hoje, César, você não sabe disso, porque saiu agora, na hora do almoço, hoje, foi liberada uma pesquisa aqui feita pela Defensoria Pública do Rio de Janeiro. Eles acompanharam 23 mil prisões em flagrante, de 2017 até setembro de 2019. 23 mil audiências de custódia, quer dizer, o preso é preso pela polícia e em 24 horas tem que ser escutado. A Defensoria acompanha todas as audiências de custódia, todas ou quase todas, de certas jurisdições aqui do Rio de Janeiro. Eles juntaram 23 mil presos por ação em flagrante da polícia, presos por prisão em flagrante por ação policial. Sabe quantos eram negros, Arnaldo? 8 em cada 10. 80%. Se autodeclaravam, na hora de preencher as fichas, se autodeclaravam pretos ou pardos. 80%! Nós já sabíamos disso, mas nunca a gente tinha metrificado dessa forma. E nós estamos falando de presos no Rio de Janeiro, agora nos últimos 2 ou 3 anos. 80% dos presos em prisão em flagrante, quer dizer, nesse sistema de prisão em flagrante, não são presos por investigação, com mandado judiciário. É aquele preso que é preso, colocado no camburão, que aqui no Rio agora chamam barca, né? Esses caminhões, esses carros grandes, é levado para o presídio e em 24 horas tem que ser ouvido numa audiência de custódia. 80% são negros. E quando a gente vai monitorar essas notícias, quantos por cento das notícias mencionam isso? Que é um negócio para a gente pensar. Eu não estou nem dizendo que se isso é racismo ou não. É óbvio que existe um viés racial. Não estou nem dizendo se eles são culpados ou não. Estou dizendo que esse é um fato. 80% das prisões em flagrante recentes, agora atuais, dos últimos 3 ou 4 anos no Rio de Janeiro, são de negros, pessoas que se autodeclaram pretas ou pardas, ou seja, negros. Fora isso, você tem toda a coisa de escolaridade, do tempo que brancos ficam e negros ficam sem assistência jurídica, quantos deles ficam aguardando julgamento em liberdade, a diferença de brancos e negros, julgamento em liberdade, quantos ficam presos, etc. Mas, assim, o que há um contraste e é chocante entre essa realidade e o pouco que isso circula na mídia. Para vocês terem uma ideia, quando a gente foi olhar todas as notícias que a gente acompanha, quando a gente foi olhar notícias onde tem menção da cor das vítimas, no caso de linchamentos foi 28,3%. 30%. Bom, nós sabemos que provavelmente 100% das pessoas linchadas são negras e negras. O linchamento normalmente ocorre para aquele rapaz que é acusado de roubar alguma coisa na rua, né? Talvez não 100%, mas a grande maioria. Houve menção de cor das vítimas, no caso de crimes de vitimização de agentes de Estado, de 18%, de crianças e adolescentes, 15%, de violência contra as mulheres, de 8%,
e de chacinas, 7,9%, ou seja, 8% também. Quando você olha, portanto, notícias sobre policiamento, é zero. E o que prolifera nessas notícias sobre policiamento? Prisão, em 7.062 notícias sobre policiamento, a palavra prisão foi utilizada 3.926 vezes. Pense. Quer dizer, praticamente, é isso que a Anabela falou, é praticamente tudo notícia sobre ação policial, polícia que prendeu. Suspeito, 2.097 vezes. Drogas, 1.960 vezes. Operações, 1.472. E assim por diante. Então, já vou me encaminhando aqui para o final. E a palavra negro-negra foi usada uma vez e a palavra racismo 0 vezes. É doido, porque há um contraste quando quando os nossos próprios jornais anunciam a violência contra o Floyd, as outras violências dos movimentos Black Lives Matter nos Estados Unidos, vidas negras importam, aí as nossas mídias são assim, generosas no uso da palavra jovem negro, policial branco, jovem negro foi preso, jovem negro morto. Então, não é que eles não sabem utilizar, não é que eles não conseguem digitar as duas palavras juntas, jovem, negro. É que quando as notícias são sobre o Brasil, e esse atacado de todo dia, desse mar de notícias, esse assunto, ele é, digamos assim, submergido, ele a gente pode dizer, usando um termo psicanalítico, ele é recalcado. É como se fosse um recalque. É uma verdade que a gente não diz. Mas a gente, quando não diz, a gente está, de verdade, na prática, escondendo, né? Então, eu queria trazer esses dados para a gente pensar como é que a mídia foi importante, no caso da violência de gênero, para popularizar e trazer o assunto do feminicídio e de violência contra a mulher. Hoje não tem mais nenhum delegado no Brasil que chegue uma mulher espancada pelo marido na delegacia e ele vai dizer isso não é aqui, ou mulher gosta de apanhar, ou não se mete a colher em caso de marido e mulher, né? Hoje produziu-se uma agenda nacional em que violência de gênero é reconhecida como violência. Não é classificada como mais uma lesão corporal, bota lá na lesão corporal. Não, produziu-se uma pauta e um discurso de violência de gênero. É isso que a gente acha que está faltando fazer, no caso brasileiro, sobre o viés racial, tanto das violências quanto da segurança pública. A gente precisa falar mais sobre isso, insistir mais na tematização, quer dizer, em produzir pautas que coloquem isso no centro das notícias e do debate sobre violência e segurança, e é por isso que o nosso relatório tem o título Racismo, Motor da Violência. E a gente está discutindo, viu, Arnaldo, o tema sobre racismo, atravessando, não é só sobre a violência policial, é sobre feminicídio, é sobre violência LGBT, é sobre criança e adolescente, é sobre sistema penitenciário, e sobre vários temas, sobre os homicídios em geral, né? Então, a gente fez um relatório atravessado desses um ano de observatório, dessas 12.500 e 600 fatos, 12.559, né? Atravessado perguntando sobre e onde é que aparece o racismo em todos esses temas, esses assuntos, né? A gente está tentando contribuir para produzir uma pautas mais frequentes sobre racismo, assim como, por exemplo, o jornal O Povo fez, quando fez esse levantamento sobre cor e vítima de violência e de violência policial no Ceará, né? O Ceará tem um programa de transparência de dados muito forte, muito importante, que é um exemplo no Brasil, o governo do Ceará, a Secretaria de Segurança, né? Então foi possível acessar, só que quando acessou, o que achou? 70% das vítimas tinham missing, que a gente chama missing. Essa coisa não era declarada. Então, o policial que faz aquele primeiro registro não está se importando com esse assunto e não produz esse dado, e a gente, sem dados, não consegue nem fazer análises, né? Muito menos fazer incidência para mudar a realidade.
Paro por aqui. Então, muito obrigado, Silvia. Então, temos que bater palma também para ela, né? Já que ela bateu tanto para os outros, né? Obrigada, gente. Silvia Ramos, muito obrigado também pela sua participação. Esse tema, né, de mídia e violência, ele nos possibilita assim, várias reflexões, né? E é interessante, eu trabalho muito, né, com notícias de jornais, as pessoas que trabalham, os alunos, né, de iniciação científica no laboratório, praticamente eles iniciam muitos estudos a partir de notícias de jornais, que eu acho as notícias de jornais muito ricas, né, para retratar esse nosso cotidiano violento, né, e as possibilidades da gente retratar essa situação nossa, né, eu me lembro que um dos estudos que eu fiz foi pegando as resoluções de conflitos interpessoais que se usa da violência, né, o fato de você não ter no Brasil, as pessoas não terem no Brasil, aliás, a questão de uma cultura do diálogo, né? E as pessoas partem para resoluções violentas. Eu acho que isso é uma riqueza muito grande. O laboratório, nós temos vários recortes, né, que marcam muito essa situação. E entra uma outra discussão, que eu acho que todos vocês, de certa forma, levam a essa reflexão, nos levam a essa reflexão, que é esse papel da mídia, né? Qual é o papel da imprensa? Porque é muito impressionante como ainda predomina em boa parte da população, que a população não quer que seja divulgado atos violentos. A população, inclusive, acha que o fato da imprensa divulgar, ela está criando essa violência. E chega ao ponto eu me lembro de um curso de especialização que nós damos aqui para os profissionais da área de segurança pública. Tinha um policial que passou 6 meses do curso dizendo que não existia violência. A imprensa, professor, é a imprensa que cria essa violência. E ele trazia, inclusive, todo dia um recorte do jornal para provar que não existe violência. Olha, o que existe, e eu achei muito interessante, porque esse policial, depois de uns 6 ou 7 meses que ele estava no curso, ele chega para mim e disse: professor, eu gostaria que o senhor me orientasse. Eu disse: não, eu não vou lhe orientar, não, porque nós já brigamos 6 meses, agora você vai ter mais 6 meses para frente para a gente continuar discutindo. Não, escolha outro, tem outros professores. Não, professor, porque eu agora sou educador social, eu não sou mais policial. Eu mudei nesse seu curso. E aí, a partir daí, foi interessantíssimo essa inserção e essa discussão sobre o papel da imprensa, né? Um outro dado que eu acho que é muito importante, que a Silvia abordou, que é essa discussão que é feita a partir do momento em que a pauta dos pesquisadores termina sendo dada pela imprensa. Isso, inclusive, eu bato muito nessa tecla nos pesquisadores daqui da nossa universidade, que nós não podemos nos pautar por essa agenda que é dada pela polícia. Nós temos que recriar outra agenda. E é uma recriação nesse sentido de buscar outras situações que a gente possa estudar. Não é deixar de lado a notícia que sai no jornal, que é muito rica, né, mas tentar, inclusive, redefinir outra pauta que fica muito dentro daquele apelo social. Eu me lembro, inclusive, quando eu trabalhava a questão de pistolagem, era muito claro de que um crime que saía, aí saía a notinha, crimes com características de pistolagem. Naquele mês, todo crime que ocorria, todo assassinato, aliás, se cometia, era de pistolagem. Então, não é uma questão que é trabalhada, né? Então, nesse sentido, é muito interessante a gente se deslocar um pouco dessa agenda que é dada pela imprensa. E entra também até o fato de que a gente termina não levando a outras reflexões, né? As reflexões terminam já sendo conduzidas pela própria imprensa, né? E é interessante também que aí, nesse caso, entra isso que a Silvia chamou a atenção, os estereótipos, né, dessas questões dos quem são presos. Eu me lembro que a gente, nesse curso de especialização, a gente faz muito um tipo, assim, de uma rodada, né, com os professores, com os alunos, e perguntando muito como é que eles
selecionam as pessoas que vão fazer a abordagem, né? E claramente eles deixam claro, eles dizem mesmo, eles não, professor, a gente tem que ir mesmo para o negro, a gente tem que ir mesmo para o maltrapilho, é esse que, de certa forma, nós trabalhamos, né? Então, eu acho que é muito interessante a gente ver essas situações aonde a mídia termina marcando, né, muito essas discussões, né? E aqui, eu vou agora passar a palavra para vocês, e nessa hora eu uso muito da Suiane, né? Mas tem aqui, antes, Suiane, eu gostaria só de ler uma frase aqui da Estela Bernard, minha grande amiga de Brasília. Estela, que é a frase da Estela, que estava aqui, desapareceu. Maria Estela Bernard. Que ela diz assim, é importante a observação, a mídia não é um bloco uniforme, deve ser visto dentro... Perdeu de novo, viu? Dentro de sua grande complexidade, não por meio de caracterizações totalizantes, né? Isso é uma frase da Estela, que vocês quiserem, depois vocês podem também trabalhar, tá? Essa situação. E aí, Suiane, quem é que está inscrito, Suiane? Temos a Deisiane está inscrita para fazer uma pergunta. A Deisiane? Você quer fazer aqui no vídeo, você vai fazer... A Deisiane, quem mais? Por enquanto, é só a Deisiane. Então, quem desejar se inscrever, gente, pode escrever a pergunta no chatzinho ou pode falar. Tá certo. Então, vamos... Deisiane, você com a palavra. Pronto. Boa noite, né? Já estamos iniciando a noite. Parabéns ao Leve e ao CEA, mais uma vez, né, por uma mesa importantíssima, né, mídia e violência. Eu estava bem ansiosa pela fala dos palestrantes de hoje, principalmente pela fala da professora Silvia Ramos, né, da pesquisadora. E, na verdade, eu tenho duas questões, né, problemas, que foram, enfim, que me inquietam muito e que eu gostaria que vocês trouxessem mais, né, à baila da discussão. Inicialmente, né, assim, eu não sou uma estudiosa da mídia, né, apesar de que eu, enfim, desde quando era bolsista do Laboratório de Estudos da Violência, já fazia os recortes de jornal e tudo, então eu tento sempre colocar como dado, né, como ferramenta os recortes de jornal para ver como podem me ajudar nas minhas pesquisas, né? Eu pesquiso criança e violência, né? As percepções de crianças e suas famílias sobre a violência na favela, especificamente na favela aqui do Serviluz, em Fortaleza. E atualmente, né, na minha pesquisa de doutorado em sociologia, eu estou tentando compreender e analisar as chacinas ocorridas na comunidade do Serviluz e também na Grande Messejana, né, que foi em 2015, a partir do ponto de vista dessas crianças e seus familiares sobre a perda, né, dos seus entes chacinados. E aí o jornal, né, a mídia, no geral, elas tornam um grande complemento na minha pesquisa. E aí, diante disso, eu vejo a mídia, e eu acredito que vocês concordem, né, a mídia é mais um discurso que nós temos na nossa sociedade, é um regime de verdade, mas também um regime de poder, né? Aí colando com a análise do Foucault, né, sobre regimes de verdade e poder. É um meio de comunicação, né, e que exige responsabilidade, imparcialidade e respeito aos atores envolvidos em suas matérias, né? Assim como colocou muito bem o Arnaldo. Então, a minha primeira pergunta seria qual o papel da mídia no contexto atual, né, no nosso atual contexto, e aí essa pergunta, enfim, pode ser respondida pelos três, e a minha segunda pergunta vai diretamente para Silvia Ramos, sobre quando você acredita que o atual governo contribui para essa mídia violenta e que violenta as pessoas mais vulneráveis da nossa sociedade, né? Que criminaliza e reforça preconceitos. É isso. Muito obrigada e parabéns a todos. Obrigado, Deisiane.
Tem mais alguém que gostaria, Suiane, tem alguém que gostaria de falar? O Pablo está inscrito. Pablo, sua vez. O Pablo está inscrito. Estou inscrito. Então, me ouvem? Sua vez, Pablo. Vocês me ouvem? Sim, sim. Ouvimos perfeitamente. Gente, primeiramente, obrigado por mais um encontro, César. Tão incrível, tão fundamental. Já tive a oportunidade de estar no lugar da Silvia, da Anabela e do Arnaldo. Tive perguntas muito interessantes, um diálogo muito bacana. E é bom ver que hoje a gente está discutindo um tema tão interessante que poucas vezes entra, né, de forma muito forte no debate. A gente tem muitas discussões sobre segurança pública, né, e tudo mais, mas muitas vezes a parte da mídia, como essas ações da polícia e também a criminalidade urbana são tratados pela imprensa, né, acaba ficando meio de segunda mão. Eu estudo isso desde a minha graduação, de diversas formas, né, diversas entradas, mas o que me interessa hoje é entender também como é que essa mídia está sendo, enquanto agente produtora de discurso e também de certas verdades, né, como disse a pessoa que formulou a pergunta atrás, antes de mim, como é que há essa imprensa, né, que já está há tantos anos aqui estabelecida, como é que ela está reagindo a uma certa perda de hegemonia na construção dessas narrativas por meio das redes sociais. Acho que o Arnaldo falou um pouco, eu queria que vocês pudessem aprofundar um pouco mais, né, na medida em que a mídia, né, a imprensa, como são poucos veículos para muita gente querendo falar, lida, né, de maneira tradicional como um porteiro, né, um gatekeeper, permitindo ou não que algumas pessoas entrem, e como é que vocês veem a influência e o efeito das redes sociais, que na verdade é uma porteira aberta, né, cada um e qualquer pessoa pode falar, como é que vocês veem isso na relação com a imprensa, como a imprensa assume isso e qual é a reação que ela poderia ter também. É isso. Obrigado, Pablo. Tem alguém Pronto, mais que pessoal. gostaria? Não, pronto. Eu acho que não. Não? Não, acho que não. Acho que devolve a palavra para os nossos queridos Aos convidados. três, né? Queria muito ouvir o Arnaldo sobre esses dois Pronto, temas. então vamos iniciar novamente a mesma sequência. Arnaldo, você com a palavra. Bom, o papel que a mídia deve exercer, tem que exercer, não só agora, mas como sempre, está a exigir, digamos que, um reposicionar-se ante essa nova realidade. Se você pegar especificamente o momento que nós estamos usando, com todos os problemas que a Covid está a acarretar, e nem precisamos citar, inclusive também causadora de um certo tipo de violência, isso, obviamente, está a exigir com que os editores, e aqui eu quero falar com quem tem o poder de decisão, porque no início da minha primeira fala eu não fiz essa observação. Você tem um repórter que vai para a rua, ele já vai pautado para fazer aquela matéria. Pautado por um chefe de reportagem ou pauteiro, como se chama. Eu estou falando aqui da mídia convencional. Isso vale para televisão, isso vale também para jornal. Esse é um ponto. Ele, obviamente, com a formação que tem, o conhecimento que tem, ele vai dar o tratamento à matéria que ele, segundo seus valores, estão a indicar, estão a impelir que ele assim o faça. Quando ele retorna para a redação, seja para a ilha de edição das televisões, seja para a redação dos jornais, onde aquela matéria vai ser tratada e não necessariamente será tratada por ele, porque no caso do repórter de televisão, ele joga para uma ilha de edição, para um editor-chefe, e esse editor vai dar o tratamento segundo os seus valores e a sua percepção daquela matéria, ok? É que vai ser exibido, é que vai ser transmitido. Ora,
Aí o editor pode muito bem, por pressa, por desconhecimento, por não querer ver a matéria toda até o final, ele pode suprimir e cometer um dos maiores erros que a mídia comete, que é o da manipulação, ainda que involuntária, pois ele suprimiu, talvez a parte mais importante daquela informação, que não estava no começo, nem estava no meio, poderia estar lá no final. E a função do editor é exatamente pegar essas partes, juntar para montar uma narrativa o mais próximo possível daquele fato, daquela verdade. Esse é um primeiro ponto, um primeiro aspecto. Isso, quando eu disse que está a exigir um reposicionamento ante o fato, eu estou dizendo é preciso que os editores que pensam, e aqui é uma crítica direta aos meus colegas, que pensam que seus conhecimentos e suas habilidades têm validade permanente e não têm. Pesquisa recentemente da Universidade de Harvard acaba de mostrar que os nossos conhecimentos adquiridos na faculdade, não importa se em doutorado ou em pós-doutorado, eles têm validade de 5 anos, a partir dos quais, nesse mercado global, perdem a validade. O que está a nos exigir permanentemente atualização, reciclagem, aprendizado. E por que o jornalista seria diferente? Ao jornalista é que se impõe ainda mais esse processo. Por quê? Porque ele lida com o que há de mais caro para uma sociedade, que é a informação. Informação que, se não for bem trabalhada, não só do ponto de vista técnico, mas do ponto de vista do seu conteúdo, para retratar exatamente isso, para retratar com uma angulação um fato que, por mais violento que se trate, nós estamos falando de mídia e violência, não venha essa angulação estimular ainda mais essa violência. E aqui nós temos um outro problema que a Silvia trouxe, e eu anotei aqui, não posso deixar de fazer a referência, Silvia, que foi a dimensão da violência simbólica que você trouxe aí. Na omissão, por exemplo, dos negros, embora 80% sejam negros e pardos, e você foi ver do jornal, apenas 6% estava lá mencionado isso. Isso é de uma dimensão que se soma a um outro problema, muito mais grave ainda, que eu vou colocar aqui agora, que é a informação de fonte única. Isso é terrível. O maior espaço de mídia, sobretudo de mídia eletrônica, no Brasil, mas na mídia impressa também tem um bom espaço, a mídia policial, eu tenho fonte única. A minha única fonte é a polícia. E a polícia, obviamente, dará sempre a informação segundo os seus interesses. Muitas vezes para encobrir, muitas vezes não, quase sempre para encobrir o crime, a violência que ele mesmo perpetrou quando tratava daquele fato para o qual ele foi chamado. Olha como isso está a exigir uma preparação muito maior dos jornalistas que fazem a crônica policial. E sem nenhuma discriminação, sem nenhum demérito, é exatamente o setor em que os veículos não cuidam bem. Geralmente um jornalista com melhor formação, com uma visão mais ampla das coisas, dos fatos, com uma linguagem mais bem trabalhada como deve ser, não é para edição, não é para editoria de polícia que ele é designado. Não é. Ele é designado para a economia, para a política, para a cultura, para a cidade, tá? Para entretenimento. Na polícia, eu estou falando com conhecimento de causa, de quem já foi editor, quem já foi repórter, inclusive policial, né? Se vai mandando sempre aqueles que têm mais limitações, inclusive textual. Esse é um grande fato. Então é aí, Silvio, que eu digo que é preciso que a imprensa reposicione-se ante os fatos, ante essa realidade. Esse é um aspecto. Há um outro aspecto aí também dessa violência, que é a origem dela, já que nós estamos falando de polícia, violência e mídia. Veja só, o professor César aí é doutor no que eu vou dizer aqui agora. Algumas vezes eu fui convidado para dar palestra na Academia de Cafacó para a formação dos novos policiais, dos novos soldados, recrutas
passar do concurso. Eu quero trazer isso, que eu acho que isso é importante para a gente começar a se preocupar, e o Observatório da Violência aí, Silvia, tem um papel muito significativo. Eu gostei muito do que eu ouvi de você, do que eu soube do trabalho que vocês estão fazendo, ao lado da Anabela, que é o seguinte: somos todos jovens, meninos, pobres, no bairro, comunidade, favela, crescemos juntos, estudando na mesma escola, jogamos bola junto, aprendemos a fumar, namorar, enfim, todo mundo junto. Um deles, somos todos pobres, classe média, baixa. Um deles estuda um pouquinho mais, termina o segundo grau e se inscreve para um concurso da Polícia Militar e é habilitado no concurso. Vai para a polícia, faz a academia, tem toda aquela preparação, enfim. E ele finalmente se forma, recebe uma farda, recebe uma pistola, um coldre, e ele se veste e se investe da autoridade representante do Estado. Volta para a sua comunidade fardado, garboso, orgulhoso, exibindo aquela sua arma. Quase sempre, e aí eu, estudando a pobreza, deparei com essas situações, e foi aí que eu passei a me preocupar com isso. Quase sempre aquele policial, antigo colega, contemporâneo dos seus colegas de colégio, de farras junto, enfim, ele passa a ignorar o seu colega. E não é por acaso, ele ignora, porque na primeira oportunidade ele conhece o colega, sabe o comportamento e os hábitos do colega, na primeira oportunidade que ele tem, ele age com violência contra aquele amigo contemporâneo, contra aquele vizinho, na casa de quem muitas vezes ele até fez alguma das refeições. Por que que é isso? Por que que isso acontece? Então está aqui a origem dessa violência policial, que passa desapercebido, e aí tem essa dimensão simbólica muito forte, que é o que produz na cabeça, na mente, no ânimo de um jovem com baixa formação, quando ele, quer dizer, envereda para essa profissão, que por natureza é uma profissão que embrutece as pessoas, a polícia, porque ele lida com o que há de mais difícil, de mais sensível. Ao fazer essa observação, eu não estou aqui dirigindo uma crítica específica e dizendo que são todos assim. Eu estou apenas levantando um ao lado da origem dessa violência perpetrada pela polícia, com a conivência da mídia, e aí é um outro aspecto. Geralmente, o repórter setorista de polícia, o primeiro mal que acontece é que ele se torna amigo dos policiais. Não raro, ele recebe uma das armas apreendida na polícia com a numeração raspada. Não raro, porque é uma forma de manipulação, para não dizer de corrupção, que a polícia utiliza para manter aquele repórter conivente com aquilo que ele sabe que vai perpetrar. Eu estou trazendo essa discussão porque me parece um aspecto importante para a gente começar a se preocupar e observar, porque está na origem dessa violência, para eu não me alongar muito, por favor. Muito obrigado, Arnaldo. Então, vamos passar para a Anabela. Anabela, você com a palavra. Eu ia falar um pouco sobre esse tema que o Paulo trouxe, das redes sociais, né? Eu acho, de fato, assim, o Pablo é um grande estudioso desse assunto, né? Inclusive, ele devia falar aqui, mas essa questão da gente defendeu a tese dele, né, Bela, de doutorado há menos de um mês, né, sobre esse assunto. Sobre esse tema, exatamente. Pois é, quando a gente fez essa pesquisa de 2015, inclusive, uma das coisas que ele fez foi levantar 160 páginas de bairro, né, no Rio de Janeiro. Não era 160, Paulo? Era por aí, né? Que falavam de segurança pública.
que a nossa ideia era mostrar como o campo das redes sociais estava ocupando um espaço que a imprensa tradicional, né, não estava dando conta, estava trazendo, não só substituindo, mas trazendo muito mais, né? Porque, de repente, você tinha ali no Facebook, né, que estava muito em voga, que agora já perdeu bastante do uso, né? O uso diminuiu do Facebook, mas continua ainda muito grande. Mas você tinha ali naquelas páginas um espaço para falar do seu bairro, né? Tem gente que fala, né, que uma das razões do jornalismo policial ter esse destaque é que ele é onde saem as notícias das periferias, que é o único lugar que sai a notícia da periferia é na reportagem policial, porque ninguém mais vai cobrir se lá está funcionando, como é que estão os negócios dentro da favela da Rocinha, como é que está enfim, a cultura, né? Ou não se cobrir, passou a mudar um pouco, mas é muito raro. Mas eu acho que hoje em dia a gente tem uma... Então, assim, para concluir, as redes sociais eu acho que são uma fonte incrível de informação para o jornalista. E eles têm utilizado. Basta ver, por exemplo, o uso do Twitter hoje em dia, que é um lugar que virou, digamos assim, o lugar oficial, de manifestação oficial das diferentes atores sociais, né, no Brasil e no mundo, né? Hoje em dia, assim, é onde os políticos, as corporações, etc., se posicionam em relação a determinados temas. Então, isso, de certa maneira, facilitou muito o acesso dos jornalistas sobre isso. E você tem, para o jornalista interessado, a rede social se configurou como um espaço muito grande de troca com fontes de localidades a que eles tinham pouco acesso. Pelo menos lá no Rio de Janeiro, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, havia um discurso muito grande da imprensa de que eles não conseguiam entrar em favelas, em regiões dominadas por grupos criminosos, porque era muito perigoso. E realmente ainda é perigoso, né? E eles, através desse diálogo, através da atuação de grupos de comunicação local, eles começaram a ter acesso não só a informações que esses grupos postavam, mas esses líderes desses projetos de comunicação locais começaram a se tornar fontes muito relevantes, né? E não só isso, eles não são só fontes, eles são produtores mesmo de conteúdo e eles têm um alcance gigantesco, né? Em alguns casos, né? Eles realmente conseguem falar para muito além das próprias comunidades, eles estão sendo realmente... se tornaram figuras públicas. Aqui no Rio, por exemplo, tem o Raul Santiago, que é um dos integrantes do Papo Reto, que é um coletivo do Complexo do Alemão, e ele é uma pessoa assim, que é uma força política hoje no Rio de Janeiro, e que basicamente é ancorado num projeto de comunicação que tem foco no complexo, mas não só. Hoje em dia é um projeto que discute segurança pública, política relacionada a drogas, direitos humanos, racismo. Eles estão ampliando muito o debate. E assim como ele, muitos outros no Brasil afora. Então, acho que isso foi um grande ganho para a imprensa, porque esses eram personagens que eles tinham muito pouco acesso. Para você ouvir uma pessoa na favela, você tinha que ir lá, tentar entrar, falar com a associação de moradores, ou então, às vezes a pessoa tinha um telefone, mas aí o telefone não atendia, o telefone não era celular, enfim, hoje em dia tem uma comunicação bem mais fácil, né, sobre isso. Então, isso é uma grande vitória, né? Mas eu acho que ainda é um uso ainda pequeno. Eu acho que falta a mídia brasileira articular projetos de produção compartilhada de conteúdo com a população. Entendeu? Eu acho que existem possibilidades de você fazer... Como você tem, por exemplo, o Fogo Cruzado, que é um projeto, uma plataforma colaborativa de produção de informação sobre tiroteios, né, sobre violência armada, né, que funciona no Rio de Janeiro e em Recife.
você pode criar projetos utilizando mais essa força da população, trazendo informação, trazendo dados, trazendo relatos. Isso ainda acho que é usado timidamente pela mídia, né? O que a gente vê, a TV captura um vídeo, isso tem sido muito importante na produção de narrativas críticas à narrativa das forças de segurança, né? Essa participação dos moradores através de redes sociais tem sido muito importante, mas acho que ainda podia evoluir mais. Acho que eu fico por aqui, né? Tem mais. Silvia. Muito obrigado, Anabela. Então, vamos passar para fazer o encerramento à professora Silvia Ramos. Obrigada, César. Olha, primeiro, Arnaldo, eu teria tanta coisa que falar do que você falou, mas eu acho que a gente pode assumir o compromisso aqui de continuar nossas conversas, né, César? Por meio de você. Essas histórias que você contou são incríveis. Na pesquisa nossa, chamada Elemento Suspeito, Racismo e Discriminação na cidade do Rio de Janeiro, a gente entrevistou muitos policiais também, né? E uma das coisas que os policiais e os jovens de favela, os jovens negros de favelas, ativistas, falavam era: polícia não tem cor, tem farda. Então, o que a gente percebe nos estudos de polícia, no mundo inteiro, e no Brasil isso não é diferente, é que quando um policial, como você falou, se investe do poder de polícia, ele coloca farda, todas as identidades dele desaparecem para comparecer àquela identidade da corporação. Não é só a cor. Um policial negro ou branco pode ser tão discriminador quanto qualquer outro em relação a um jovem negro da favela, porque isso é a ideologia da corporação. É a polícia que pensa que suspeitos são todos os jovens negros, que usam bermuda, aquele boné, etc. Se você olhar, por exemplo, policiais mais velhos e mais jovens não tem dentro da polícia a identidade de serem muito velhos ou muito jovens. O cara é polícia. Os mais ricos e os mais pobres também não tem muita diferença. O cara é polícia. Ele não tem identidade de classe. O cara com mais escolaridade ou menos, não é que o cara, um tem ensino fundamental e ele tem aquela identidade, e o outro tem pós-graduação, eles são polícia. Né? Quer dizer, é essa ideia, eu sou polícia, que prevalece. Né? Então, você está contando essa história do cara que ele tem os amigos e tal, ele vai para a corporação e ele volta com aquela configuração de policial. Principalmente quando eles usam a farda, o cara ele não é funkeiro, ele não é sambista, ele não gosta do rap nem nada. Ele é polícia. E se a polícia é contra o funk, é contra o samba e é contra o rap, é isso que ele vai fazer enquanto ele é policial, enquanto ele está fardado. É impressionante como a corporação quase que suga, vamos dizer assim, é uma força centrífuga que suga padrões identitários, os mais diferentes, para então devolver para a sociedade, principalmente quando o cara está fardado, né? Aquela identidade da corporação, que é muito única, é muito parecida. Tem poucos matizes, né? Não tem lá muitas diferenças entre um policial jovem, um velho, um rico, um pobre, um com alta escolaridade, um com baixa e tal. Isso realmente é uma coisa para a gente ser estudada. Mas a gente não vai acabar essa conversa aqui, né? E como é que isso se transmite para a mídia. Se você olhar, Arnaldo, atualmente, grande parte da comunicação hoje por redes sociais sobre violência e segurança é feita por quem? Por policiais. São policiais que estão nas redes. Os policiais nas redes são tão ou mais ativos do que os jovens de favelas, que denunciam as polícias por racismo e discriminação. Os policiais estão nas redes. Basta a gente ter uma ideia do número de policiais que são candidatos a vereadores, por exemplo. Agora, nessa eleição, prepare-se.
Você vai ter que dizer assim, para. Vão ser centenas de milhares de policiais que vão ser candidatos a vereadores. A Deusiane está ainda aí? Queria fazer um comentário. Deusiane está ainda aí, né? Sobre o que você falou. Em primeiro lugar, minha irmã, parabéns. É muito linda essa sua pesquisa, né? Feita em Serviluz e Messejana. Nós, quando tivemos aí, fomos lá no Lagamar. Foi um encontro emocionante para toda a nossa equipe, né? Nós não chegamos a ir no Serviluz e na Messejana, mas conversamos com lideranças desses lugares e tudo, né? Essa pesquisa que você faz sobre percepção das crianças é muito linda. Não vai dar tempo da gente conversar aqui sobre com que mecanismos, quer dizer, quais são os seus métodos de pesquisa, né? Mas eu fiquei pensando, enquanto você estava falando, e se as crianças pudessem fazer um jornal delas, né? Um programa de televisão delas? Seria tão diferente, né, dos programas de televisão e dos jornais que a gente tem quando discutem percepções sobre violência, né? Então, a gente tem interesse também em acompanhar seu projeto, né? E, finalmente, um tema que todo mundo abordou aqui, principalmente o Pablo e a Anabela agora, é que uma das características desse novo tempo, o que mudou, né? Sobre violência e mídia de 20 anos atrás. Mudou porque hoje, uma das coisas que mudou, e não mudou muita coisa, tem muita coisa que permanece, não estou dizendo que não mudou nada, mas eu digo, as coisas que permanecem são muito fortes, entre elas essa que a Anabela falou, a predominância das fontes policiais e da Secretaria de Segurança, uma boa parte ainda do trabalho, inclusive da mídia profissional, dos jornais, que a gente paga para isso, né? Release de Secretaria de Segurança, o cara não vai nem, às vezes, se dar o trabalho de apurar, ele recebe aquela notícia que recebeu da Secretaria de Segurança da delegacia e publica aquilo, né? Fora quando os próprios policiais publicam nas redes, né? Mas uma das coisas que mudou foi, principalmente nesse tema do racismo, foi o surgimento de jornalismo comunitário, né? A Anabela citou o Papo Reto, tem o Voz das Comunidades, que é um exemplo aqui, que tem muita visibilidade, não só no Rio, mas no Brasil, que começou no Complexo do Alemão, narrando pelo lado de dentro a chamada grande ocupação do Alemão pela polícia em 2010, né? Então ficava toda a mídia, que, como eles chamavam, do para-choque do BOPE, né? No para-choque do carro do BOPE, via o carro do BOPE e viam todos os jornalistas atrás, os cinegrafistas e tal, que eles mesmos chamavam, a gente estava no para-choque do BOPE, e lá dentro do Complexo do Alemão, um menino que na época tinha 13 ou 14 anos, René, ficava narrando como é que estava sendo a ocupação pelo lado de dentro. E isso produziu uma coisa muito forte de mídia, de ver que tinha um contraste muito grande. Todas as grandes emissoras, canais, com 20 jornalistas, poder econômico, helicóptero, tudo atrás da polícia, quer dizer, e, aspas, comprando, né, a versão da polícia, é aquele tal do release de polícia. E do lado de dentro, pessoas jovens produzindo um outro olhar e uma outra visão. Isso deu origem ao Voz da Comunidade, né, que hoje é um exemplo, e hoje é um jornalismo já que a gente pode chamar de profissional, mas não deixou de ser comunitário. Né, Bela? O jornalismo que a gente pode chamar de profissional. São jornalistas. Inclusive, vários dos meninos e meninas do Voz da Comunidade hoje estão na TV Globo. Quer dizer, eles vão se formando ali e vão indo para as grandes mídias. O Edu Carvalho, que é um jornalista que foi da CNN e hoje está como jornalista independente da Rocinha, né? E essa semana, César, conversando com a Ana Letícia, eu vi um portal chamado Ceará Crioulo. Não sei se vocês já estão dando notícia deles aí. Olha só que nome lindo. Não, aí um outro exemplo é a Alma Preta. Chama Alma Preta Jornalismo, para demarcar este fato de que a grande mídia e a maior parte da mídia, grande ou pequena, não dá centralidade à temática do racismo. E o Alma Preta está produzindo diariamente um jornalismo discutindo não só violência e segurança, mas também discutindo violência e segurança
do ponto de vista do olhar antirracista, né? Então, hoje já é um grande portal, muito reconhecido, chamado Alma Preta. Mas o Ceará Crioulo, olha só o que eu descobri no Twitter essa semana, e consultei até a Ana Letícia, e ela disse que sim, que eles eram importantes, sim, e estavam uma iniciativa importante, Ceará Crioulo, justamente eles estavam repercutindo a notícia de que o Renato Roseno vai fazer um projeto indicativo de lei para criar uma delegacia especializada em intolerância religiosa. E tinha havido já uma treta, uma briga, dizendo que o Renato queria reprimir os evangélicos, né? Então, esse portal Ceará Crioulo, um portal local desse nome, assim, com uma parte de visual muito linda desse Ceará Crioulo. Então, a gente está falando aqui, enquanto a gente está falando, estão surgindo, né? A gente, às vezes, está num momento histórico que a gente não percebe, porque a gente está mergulhado nele, né? A gente não percebe, mas quem sabe no futuro a gente vai estar dizendo, quem sabe, que a gente viveu uma dobrada nova, né? No trabalho de mídia e violência, produzido aí não pelas mudanças que estão sendo impostas por esse escândalo do George Floyd, que estarreceu não só o tratamento que a polícia dá a negros, mas que a mídia dá à cobertura de violência policial, né? Que está fazendo esse maremoto, esse terremoto nas redações, que estão tendo que produzir programas de ação afirmativa para ter mais jornalistas negros, para ter esse olhar da população negra, que você vai na redação, é tudo branco. Jovem, velho, novo, rico, pobre, velho, todo mundo é branco, né? Aí a redação acaba produzindo um olhar branco sobre as notícias, né? Isso não é só sobre violência e mídia, sobre cultura, sobre economia e sobre tudo. Então, eles estão se mancando, dizendo assim, a gente tem que mudar. Não dá para a gente continuar fazendo a mesma coisa que a gente está fazendo há 20, 30 anos, né? Então, com isso, eu acho que... Eita! Nós falamos acabar 18h45, já são 18h53, né? Com isso, eu entrego a palavra de volta a você, César, e agradeço essa conversa super produtiva. Muito obrigado, Silvia. Realmente, assim, esses nossos programas, todos eles não terminam, não, tá? Eles continuam, tá? Bote reticências nessas histórias, né? Porque é muito interessante, Silvia, isso que você está falando, para ver, assim, essa questão dos portais, né? Essas redes sociais, é muito impressionante, ligado diretamente à prática policial. Por exemplo, aqui no Ceará tem vários. Eu me lembro que um curso que eu dei, os alunos apresentaram como trabalho final do curso, trabalhando esses portais, que os nomes eu não sei exatamente, mas assim, um policial pela democracia e o outro grupo, portal, o policial pelo fascismo, tá? E as polêmicas entre eles, interessantíssimo, e é aí que eles realmente se lançam como políticos, né? E é interessante, eu sempre falo isso, olha, eu fiz um trabalho em 98, 97, 99, para trabalhar, a frase que eu tinha era, lugar de policial é na política. Então, eu comecei a pesquisar, fizemos um trabalho, até o Leonardo participou, era em Maracanaú, né, para ver. E eu me lembro, nessa época, eles não se apresentavam enquanto policial, né? Só tinha um, que era o Cabo X, né? Eu acho que era Cabo Neto, se eu não me engano. O restante, não. Eles encobriam, inclusive, esse lugar dele de policial. Eles se apresentavam como líder comunitários. Então, prestavam serviço à comunidade. E, hoje em dia, você vê como é que está, né? Eu acho que proliferação de cabos, soldados, sargentos, coronéis... Pois Então, isso é muito interessante. Delegados. A outra é muito interessante também, esse lugar que o policial vai se identificar nesses programas policialescos. Eu me lembro na academia, quando eu era o diretor da academia, ao meio-dia, quando eles estavam almoçando, eu chegava lá no refeitório deles, eles estavam todos com a televisão ligada nesses programas policiais. Eu dizia, olha,
de jeito nenhum, nós não vamos mais assistir esses programas. Mas como, professor? É o melhor programa de televisão. Não, agora nós vamos trabalhar, são vídeos educativos. Olha, quase eles me demitiram nesse dia, porque não podiam. Meio-dia, eles ficavam lá em frente assistindo programas policiais. Então, é muito interessante se investir desses lugares que eles acham que são os corretos, né? Mas, olha, vamos encerrando. Muito obrigado ao Arnaldo, muito obrigado à Anabela, muito obrigado à Silvia, foi belíssimas as discussões. Muito obrigado a todos vocês que estão até agora, tá?